Fala galera, aqui é o Guilherme Teles e nesse vídeo a gente vai falar sobre a base total para o exame SysOps Administrator, tá, para 2023. Vou falar sobre a nova versão, tá, o que mudou da última para a nova versão e também vou abordar o que cai nos exames práticos, tá bom? Então, no exame prático não, nas questões práticas. Então vamos lá. Eu já vou mudar aqui para a tela, tá bom? Então vamos lá. Bom, vamos começar pelo mapa do exame. O que mudou da versão anterior para essa? Na versão anterior a gente tinha 7 domínios, tá bom? E eles foram consolidados em apenas 6 domínios. Então a gente tem 20% para monitoramento, 16% para confiabilidade e continuidade de negócios, 18% para deployment, provisionamento e automação, 16% para segurança e compliance, 18% para redes e entrega de conteúdo e 12% para custos e otimização. Então, vê que o core dessa prova continua sendo monitoramento e relatórios, tá? E deployment, provisionamento e automação junto com continuidade de negócios. Eu digo que se você sabe a parte de monitoramento e a parte de autodisponibilidade para essa prova, você vindo da prova de arquiteto, você passa tranquilo, tá? Eu fiz essa prova depois da prova de arquiteto, fui bem, achei ela bem pesada, achei ela bem complexa, tá? Eu acho ela uma das provas mais complexas do nível Associate e tem que estudar com um pouquinho de carinho porque é uma prova que ela navega muito entre arquiteto e a desenvolvedor, tá? Então, vamos lá. Começar pela parte de monitoramento e relatórios. Começa pelo CloudWatch. CloudWatch, como vocês sabem, é um serviço para monitoramento, tá? Então, ele monitora não somente a parte de infraestrutura, mas também as aplicações que você tem que rodam aí na AWS. Então, tudo com relação a CloudWatch é performance, você tem que lembrar disso. E aí, com o CloudWatch, a gente pode monitorar instâncias, autoscaling groups, Elastic Load Balancer, checagem de saúde do Route 53, volumes EBS, EFS, Storage Gateway, CloudFront e tudo mais. Tá? As métricas de nível de host básica, CPU, rede, disco e status check. Ele não monitora memória por padrão, você tem que fazer uma métrica customizada, tá bom? Lembra disso, é questão de prova. E aí, esse aqui é um link, tá? De scripts de monitoramento para as métricas customizadas. Então, fica atento, eu vou botar depois isso aqui na descrição do vídeo, tá bom? E tem o EBS. O EBS nada mais é do que os volumes, os discos virtuais para cada instância EC2. E aí os tipos, a gente tem uso geral, provisionado, throughput, né, otimizado, que é a unidade de risco otimizada, o Cold Hard Drive, que é muito pouco utilizado, e o disco magnético, tá bom? Então, esses são os modelos. E aqui a gente tem uma tabelinha, essa tabela aqui é comparativa dos tipos de disco que a gente tem. Geralmente, tá? Muito geralmente a gente vai estar utilizando GP2 para a maioria dos volumes e IO1 para os discos provisionados que são bem mais rápidos, ok? Então, isso que vocês têm que ter em mente. E aí, monitoramento de Elasticache, então quando se trata de monitorar mecanismos de armazenamento, tem 4 coisas importantes. Uso do swap, utilização de CPU, evictions e conexões simultâneas, ok? Então, no main cache, a gente tem aquele multithread, pode suportar cargas de até 90%. Quando passa 90%, ele adiciona mais um nó no cluster. O Redis, ele não é multithread. Então, para determinar o ponto de escala, a gente tem que dividir 90 pelo número de cores. Então, por exemplo, suponha que você esteja usando um Node cache M1 X Large, que tem 4 cores, você pega 90 e divide por 4. Então, essa é a métrica, tá bom? Sempre 90 pelo número de cores. E aí o swap usage. Swap usage é simplesmente a quantidade de arquivo de troca utilizado. O arquivo swap, que é um arquivo de paginação, é a quantidade de espaço em disco reservada no disco se o computador ficar sem memória RAM. Então ele começa a escrever num arquivo. Literalmente é isso. Normalmente o tamanho do arquivo de troca é igual ao tamanho da memória RAM. Portanto, se você tem 4 GB, o seu arquivo de swap vai ter 4 GB. E aí, deixa eu subir aqui todos os pontos do main cache D. São esses, ok. Deve ser em torno de 0 na maioria do tempo, se não exceder 50 megas a partir do swap. Se exceder, você deve aumentar o valor do parâmetro main cache de connections overhead. Esse parâmetro define o montante de memória reservada pelo número de conexões.
E no Redis, tá cortado aqui, mas eu vou ler, não tem métrica de swap usage, tem a métrica de reserved memory. E aí o que são evictions, né? Pensar em evictions como inquilinos de um prédio de apartamentos. Há vários apartamentos vazios que lentamente se enchem de inquilinos. Eventualmente o bloco de apartamentos é cheio. No entanto, mais inquilinos precisam ser adicionados. Uma eviction ocorre quando um novo item é adicionado e um item antigo tem que ser removido devido à falta de espaço livre no sistema. Então ele sempre tira o espaço que está mais antigo, tá? O que foi ocorrido primeiro praticamente. E aí, a Memcached não existe uma configuração recomendada, escolha baseado na sua aplicação. Escale para cima, que é o Scale Up, adicionando memórias aos nodes existentes, ou adicione mais nodes, que é o Scale Out. E o Redis não existe uma configuração recomendada, escolha baseada em sua aplicação. Apenas é possível adicionar mais read réplicas. Vamos lá. Conexões simultâneas. Opa, peraí. Fiz uma caquinha aqui. Vamos lá. Ok. Não existe uma configuração recomendada, tá? Escolher baseado na aplicação. Se existe um número alto ou suspeita de pico em número de conexões, pode significar um pico no tráfego ou sua aplicação não está liberando conexões. Organizations. Eu vou até pular, vou mostrar. Organizations é isso aqui. É você organizar várias contas da AWS em diferentes pastas, ou seja, em diferentes unidades organizacionais, que são as OUs, e você aplicar políticas diretamente em uma ou mais contas da AWS ou em OUs. Então você consegue controlar melhor esses recursos de uma maneira bem efetiva, tá? E também o principal, a conta consolidada. Então digamos que você tem aí 5 contas da AWS, você consegue ter uma fatura apenas. E você se aproveita de tudo isso para quê? Além da parte da fatura, é muito fácil de rastrear as cobranças e alocar custos, desconto por preços em volume, alocação de reservas de recursos entre as contas e as melhores práticas. Sempre habilitar o MFA na conta root, tá? Independente se você está usando organizations ou não. Sempre usar senhas complexas na conta root. E é recomendado que a conta payer, ou seja, a conta pagante, nela seja usada apenas para billing e nenhum outro serviço rode nela, porque é até mais fácil de você poder rastrear, tá bom? Até porque todas as informações financeiras estarão nela. E usar sempre as Service Control Policies, que são as SCPs que eu mostrei ali, tá? Para habilitar ou desabilitar alguns serviços de maneira global. Então, a maioria dos serviços, CloudTrail, Config, GuardDuty, eles têm diretamente algumas policies habilitadas pelo Organizations e você pode customizar algumas policies para fazer o controle. E as tags? Tags, elas são etiquetas de valor-chave anexadas aos recursos da AWS. São dados sobre dados, são metadados, então são informações sobre informações. E elas podem ser também herdadas. E os grupos de recursos, eles facilitam o agrupamento de seus recursos usando as tags atribuídas a eles. Você pode agrupar recursos que compartilham uma ou mais tags. Os grupos de recursos contêm informações como região, nome, ID do empregado e departamento, por exemplo. O budget. O budget permite definir orçamentos personalizados, tá? Que alertam quando seus custos ou uso excedem ou se prevê que irão exceder seu valor orçado, usado para orçar os custos antes deles serem corridos. Então você seta, né, você configura um budget, digamos $100, $200, $1.000 para aquela conta, e aí quando estiver perto de exceder, você pode também colocar algumas métricas no CloudWatch, ele vai te avisar ou vai bloquear. E o Cost Explorer é para você ter uma interface ali visual, tá? Que permite você visualizar, entender e gerenciar os seus custos na AWS ao longo do tempo. Ele é utilizado para explorar custos após a ocorrência. Então lembra, o budget é usado para orçar os custos antes deles serem corridos. O Cost Explorer é usado para explorar os custos após a ocorrência, tá bom? E a gente vai para o AWS Config. O Config é um serviço que permite que você acesse, audite e avalie as configurações de seus recursos na AWS. O Config também monitora continuamente e registra seus recursos na AWS e permite que você automatize as avaliações de configuração registradas sobre configurações desejadas. Então, como é que ele faz isso? Ele permite auditoria de compliance, análise de segurança, rastreamento de recursos e fornece configurações e logs de configuração por mudanças nos recursos da AWS, checagem automatizada de compliance. E aí como é que ele faz esse controle? Com as regras pré-definidas da AWS, que são as Managed Rules, tá? Que você só habilita e começa a usar. E você, logicamente, pode customizar as rules, tá? Que são as Custom Managed Rules. São regras customizadas por nós clientes, que você cria com o Lambda e automatiza as respostas no config. Ok?
config é muito útil para inventário, configuração e rastreamento de mudanças, ok? CloudTrail. CloudTrail aumenta a visibilidade de suas atividades de usuários, recursos, registrando as ações do Management Console e chamadas da API. Tá? Você pode identificar quais usuários e contas a AWS chamaram, endereço de IP de origem, a partir do qual as chamadas foram feitas. Em resumo, o CloudTrail é para segurança e auditoria. Tá? O CloudWatch é para monitoramento. Você tem que entender essa diferença. E a parte de deployment e provisionamento. Bom, deployment e provisionamento geralmente é troubleshoot, ou seja, resolução de problemas. Então você vai ver aí, por exemplo, problema de EC2. Lembra-se de dois motivos comuns para uma instância não ser iniciada. Instance Limit Exceeded, você excedeu o limite padrão para o número de instâncias que você pode utilizar na sua região. Então você tem que abrir um chamado no suporte para aumentar esse número. Insuficiente Instance Capacity. Isso é raro de acontecer, mas a AWS não tem capacidade para subir a sua instância. Ou seja, não tem recurso físico. EBS. O EBS, que é o Elastic Block Store, lembra que ele é o disco da máquina virtual, o HD, tá? Permite criar volumes de armazenamento e anexá-los à instância do EC2. Pode ser usado para criar um sistema de arquivos, executar banco de dados, sistema operacional, entre outros. E vamos nos concentrar no armazenamento suportado por SSD, usado por sistemas operacionais e bancos de dados que podem exigir muito I/O. E aí existem dois diferentes tipos de SSD, que é o GP2, que é o General Purpose, que é para volumes de boot, e o IO1, que é Provisioned IOPS, uso intensivo de I/O para bancos de dados relacionais, workloads sensíveis à latência. E IOPS, né? Input, Output, Operations por segundo, né? Entrada e saída de operações por segundo, usado como benchmark de performance para os volumes SSD. Então a capacidade de IOPS é dependente do tamanho do volume. Então, volume GP2 tem um mínimo de 100 IOPS, ou seja, 3 IOPS por giga até o máximo de 16.000 IOPS. E no caso do IO1 tem 50 IOPS por giga até o máximo de 64.000 IOPS. Então, essa é a diferença bem crucial. E o que a gente faz quando atinge o limite de IOPS? O que acontece, né? Se você estiver usando o GP2, sua carga de trabalho exceder o limite de IOPS do volume GP2 que você provisionou. Você começará a receber solicitações de entrada e saída na fila, e dependendo da sensibilidade de seus aplicativos a IOPS e latência, você poderá ver seus aplicativos ficando lentos. E aí o que você pode fazer? Duas abordagens quando atinge o limite. A primeira, para GP2, você pode aumentar o tamanho do seu volume, mas se já tiver 5 teras ou mais, já vai ter atingido o limite, tá bom? Se você precisar de mais de 16.000 IOPS, precisa alterar a classe do seu armazenamento para IOPS provisionado, que é o IO1. E o Bastion Host. O Bastion Host, tá? Ele é um computador para fins especiais em uma rede projetada e configurada especificamente para suportar ataques. O computador geralmente hospeda um único aplicativo, por exemplo, o servidor de proxy, e todos os outros serviços são removidos ou limitados para reduzir a ameaça ao computador. Ele é reforçado dessa maneira, principalmente devido à sua localização e finalidade, que fica ao lado de fora de um firewall ou em uma zona desmilitarizada, que é a DMZ. E geralmente envolve acesso de redes ou computadores não confiáveis. Termos simples, tá? NatGate ou instância NAT pode ser usado para fornecer tráfego de internet para instâncias EC2 e um host Bastion é usado para administrar com segurança instâncias EC2 usando SSH ou RDP. O Bastion também é chamado por algumas pessoas de Jumpbox e você não pode usar o NatGate como host Bastion. Geralmente, você sobe um servidor desse quando você não tem uma VPN ou uma outra maneira segura, você sobe esse servidor e você publica o IP desse servidor na internet, tá? Sobe ele com IP público numa VPC pública e você acessa ele diretamente via SSH ou via RDP, né? RDP interface gráfica dos servidores Windows. E aí você literalmente usa ele para chegar nos outros servidores da subnet privada, por exemplo. E a gente vai para o Elastic Load Balancer. O Elastic Load Balancer nada mais é que um ponto de entrada para você se conectar em vários servidores, tá? Na verdade, não se conectar, para ele distribuir conexão para vários servidores. E tem 3 tipos, tá? Na AWS. A gente tem o Application Load Balancer, o Network Load Balancer e o Classic Load Balancer. E a gente vai para o Application. O balanceador de carga de aplicativos são mais adequados para o balanceamento de carga do tráfego HTTP e HTTPS. Eles operam na camada 7 e têm reconhecimento de aplicativos. Eles são inteligentes e você pode criar um roteamento avançado de solicitações enviando solicitações específicas para servidores web específicos.
O Network Load Balancer, eles são os mais adequados para balanceamento de carga de tráfego TCP, onde é necessário um desempenho extremo. Operando no nível de conexão de camada 4, o Network Load Balancer é capaz de lidar com milhões de solicitações por segundo, mantendo latências ultra baixas. Usado para desempenho extremo, tá, gente? Por consequência, ele é mais caro. E a gente tem o Classic Load Balancer, né? Que são os balanceadores elásticos mais antigos. Você pode carregar aplicativos para balanceamento HTTP, HTTPS e usar recursos específicos de camada 7, como as sessões X4 e persistentes, sessões persistentes, né? Que são as Stick Sessions. Você também pode usar o balanceador de carga de camada 4 para aplicativos que dependem exclusivamente do protocolo TCP. E aí o balanceador de carga clássico. Se o aplicativo parar de responder, o LB, né, que é o balanceador de carga, ele responde com erro 504. Isso significa que o aplicativo está tendo problemas. Isso pode ser na camada web ou na camada de banco de dados. Identificar onde está falhando e fazer o redimensionamento para fora sempre que possível, ou seja, né, para fora. O SSM, Systems Manager, uma ferramenta de gerenciamento que fornece visibilidade e controle sobre a sua infraestrutura da AWS. Integrado com o CloudWatch, permite que você veja dashboards, dados operacionais e detecte problemas. Aí tem o Run Command, que automatiza tarefas operacionais sobre seus recursos, exemplo, aplicação de patch de segurança, instalação de pacotes, etc. Organização de inventário, agrupa recursos por aplicação ou por ambiente, incluindo os recursos on-premises, tá? Aqui está cortado. E o Run Command, né, permite que você rode comandos pré-definidos em uma ou mais instâncias. Stop, Retart, Terminate, Resize e por aí vai. Attach ou Detach de volumes EBS, criar snapshots ou efetuar, né, backup de tabelas do Dynamo, aplicar patches e atualizações, rodar um playbook de Ansible ou qualquer outro script, como o Shell Script. Então, o Run Command ele facilita muito a administração. Então, quando fala de SSM, geralmente são perguntas direcionadas para grandes quantidades de servidores, ok? E a gente vai para o resumo de alta disponibilidade. E aí tem elasticidade. Pensar na elasticidade como literalmente um elástico. A elasticidade permite expandir e retrair sua infraestrutura com base em sua demanda. Sob esse modelo, você paga apenas pelo que você precisa. A elasticidade é usada durante um curto período de tempo, como horas ou dias. E aí a escalabilidade. A escalabilidade é usada para falar sobre a construção da sua infraestrutura para atender às suas demandas a longo prazo. A escalabilidade é usada por períodos mais longos, como semanas, dias, meses e anos. E aí, os serviços da AWS, EC2. Como é que você escala? Tá? Você aumenta o tamanho das instâncias como desejado usando instâncias reservadas. A elasticidade é aumentar o número de instâncias usando autoscaling. No caso do Dynamo, escalabilidade é um número ilimitado de armazenamento e elasticidade é aumentar ou diminuir o número de IOPS baseado em tráfego. No caso do RDS, escalabilidade é aumentar o tamanho das instâncias, por exemplo, de small para medium, e a elasticidade não é muito elástico, não é possível escalar RDS baseado em demanda. E o Aurora, escalabilidade, modificar o tipo de instância e elasticidade, o Aurora Serverless. Lembrar, né? Elasticidade, escala conforme demanda, período curto, e escalabilidade, escala a infraestrutura por um período longo, ou seja, tem maior investimento quando a gente escala. Backup do RDS. 2 tipos de backup, o backup automático e as snapshots de banco de dados. Os backups automáticos, eles permitem que você recupere seu banco de dados para qualquer ponto dentro do período de retenção. O período de retenção pode ficar entre 1 e 35 dias. Os backups automáticos eles irão tirar uma snapshot completa e irão armazenar os logs de transação durante o dia. E quando você realiza uma recuperação de backup, a AWS vai primeiro escolher o backup mais recente do dia, então aplicar os logs de transação relevantes para aquele dia. E irá permitir que você faça um ponto de recuperação até segundos dentro do período de retenção. E os snapshots, eles são feitos de maneira manual, o usuário que deve fazer o procedimento, são armazenados bem depois que você deletar sua instância original, ao contrário dos backups automáticos. Quando você deleta uma instância do RDS, ele vai ter lá um checkbox. Deleta também os snapshots, aí você pode marcar que sim ou que não, tá? Os automáticos que eu estou dizendo.
Multi-AZ é para desastre, como diz a foto aí. Tá? Multi-AZ é para recuperação de desastre. Ele não é usado para performance. Para performance, você tem que usar Read Replicas, ok? E o que é uma Read Replica? Read Replicas, que são as réplicas de leitura, permite que você tenha instâncias produtivas apenas de leitura, read-only. Isso pode ser obtido usando replicação assíncrona da sua instância RDS primária para a sua instância Read Replica. Você pode usar primariamente as instâncias Read Replicas para uso intensivo de leitura. E onde usar? Usado para escalar e não é para recuperação de desastre. Tá? Obrigatório habilitar o backup automático para efetuar o deploy de uma Read Replica. E você pode ter até 5 cópias de Read Replica. Você pode ter Read Replica de Read Replica, mas observa a latência, tá? Então imagina, copiar da principal para uma Read Replica, dessa Read Replica para outra Read Replica. Vamos lá. Cada Read Replica terá o seu próprio DNS endpoint. No caso do Multi-AZ, que é desastre, se você perde uma instância principal, automaticamente sua aplicação é direcionada para a aplicação para a instância B ou para a instância standby. No caso da Read Replica, não. Você tem que pegar o endpoint da Read Replica e apontar na sua aplicação ou fazer o seu teste. Você pode ter Read Replica que tem Multi-AZ e você pode criar Read Replicas de bancos de dados Multi-AZ. Read Replicas podem ser promovidas às instâncias independentes e isso quebra a replicação. Você pode ter Read Replica em uma segunda região da AWS. E aí os passos para encriptar um snapshot de RDS se não nasceu encriptado, ok? Tirar um snapshot da instância, copiar o snapshot para a mesma ou para uma diferente região, encriptar o processo na cópia, encriptar a cópia no processo da cópia, né? E restaurar o snapshot. Simples assim. Como é que você compartilha? Você pode compartilhar snapshot de banco de dados que foram encriptados at rest, usando algoritmos AES-256, ou compartilhar QMS Encryption Custom, que foi usada para encriptar essa snapshot. E você não pode compartilhar uma snapshot que foi encriptada usando a chave padrão do KMS, que é da sua conta, ok? É uma questão de segurança. E como é que funciona as janelas de manutenção? Então, olha só, os serviços que já têm janela de manutenção da AWS, RDS, Elasticache, Redshift, DynamoDB DEX, o Neptune e o Amazon Document DB. E os serviços que não têm janela de manutenção, ou seja, você que tem que fazer tudo manualmente. EC2, Lambda, que não está aparecendo aí, tá? E o Amazon QLDB. E as dicas, tá? Usar o Elasticache para aumentar a performance de aplicação web e banco de dados, ou seja, lembra que é cache. O Redis é multi-AZ. No Redis é possível fazer backup e restore. E dicas do Aurora. 2 cópias de seus dados são armazenadas em cada zona de disponibilidade, com um mínimo de 3 AZs. Resumo, você tem 6 cópias dos seus dados. Por isso que o Aurora é recomendado, porém é caro. Lembra disso. Você pode compartilhar os snapshots do Aurora com outras contas da AWS. E 3 tipos de réplicas do Aurora são disponíveis. A Aurora Replicas, atualmente 15, MySQL Read Replicas, atualmente 5 e o PostgreSQL, atualmente 1. Os backups automatizados são sempre ativados nas instâncias do Amazon Aurora. O Aurora Serverless fornece uma opção relativamente simples e econômica para cargas de trabalho pouco frequentes, intermitentes ou imprevisíveis. E as instâncias que não são lançadas na Nautscaling, Keeper associada não existe, são os possíveis problemas, Security Group não existe, configuração do Outscaling não está correta, o grupo do Outscaling não foi encontrado, tipo de instância não suportada na zona de disponibilidade, a AZ não é mais suportada, mapeamento errado de discos EBS e o serviço de Outscaling não está habilitado para sua conta. E tentativa de teste de EBS é uma instância não suportada. Então são detalhes que você tem que ver realmente aí de configuração, tá? Para não ter nenhum problema. CloudFront. O Amazon CloudFront pode ser usado para fornecer conteúdos como todo um site, incluído todo o conteúdo dinâmico, estático, de streaming e interativo. E tudo isso usando a rede global de locais de borda, tá bom? As solicitações para o seu conteúdo são roteadas automaticamente para o local de borda mais próximo para que o conteúdo seja entregue com o melhor desempenho possível. Então, o CloudFront é realmente a rede de distribuição de conteúdo. Ela é presente em vários locais, tá? E sempre que você for fazer uso do CloudFront, lembra de usar o WAF na frente para proteção, ok? Dicas, né? Edge Location. Este é o local que o conteúdo será armazenado em cache. Isso é separado de uma região da AWS ou de uma AZ.
A origin, essa é a origem de todos os arquivos que a CDN vai distribuir. Pode ser um bucket S3, uma instância C2, load balancer ou uma entrada do Route 53. E a distribution, esse é o nome dado à CDN, que consiste em uma coleção de locais de borda. As edge location não são usadas apenas para leitura, também pode ser usado como escrita, usando S3 Transfer Acceleration. O S3 Transfer Acceleration, para quem não sabe, é um serviço que acelera a transferência para buckets S3. Os objetos são armazenados por um TTL, né? Tem um time to leave, ou seja, pode expirar conteúdo, e você pode limpar periodicamente objetos em cache, mas você vai ser cobrado por isso. E aí o resumo de armazenamento e gerenciamento de dados. Aqui é que é o grande pulo do gato para a prova, tá? A grande maioria, pelas pesquisas que eu fiz nos fóruns, tá? A grande maioria das questões práticas que tem na prova de SysOps, na nova versão, elas são relacionadas a criação de políticas de ciclo de vida no S3 e criação de buckets com algumas configurações, ok? Então vamos lá. O S3 ele é um armazenamento de objetos seguro, durável e altamente escalável. O S3 é simples de usar. Então o S3 é um armazenamento seguro para armazenar arquivos, baseado em armazenamento de objetos, e o dado é distribuído em vários devices e vários lugares. Lembra das zonas de disponibilidade. O básico, tá? O S3 é baseado em objetos, então permite o upload de qualquer tipo de arquivo. Os arquivos podem variar de 0 bytes a 5 teras, o armazenamento é ilimitado e os arquivos são armazenados em buckets, que é como se fossem pastas, tá? O S3 tem um namespace universal, ou seja, como eu tenho um bucket chamado Guilherme Teles, você não pode ter um bucket chamado Guilherme Teles. E quando você faz o upload com sucesso, você tem um retorno do código HTTP 200, ok? E aí, as principais características, você tem a chave, que é simplesmente o nome do objeto, o value, que consiste no dado e é formado por uma sequência de bytes, o ID da versão, que é importante para versionamento, e os metadados, que são basicamente dados dos dados, tá? E o detalhamento, você tem listas de controle de acesso, também pode usar ele como torrent. E agora, né, como é que funciona a consistência de dados? Consistência de ler, depois escrever para puts de novos objetos e consistência eventual quando sobrescrever puts e deletes, que pode levar um tempo para se propagar. O que isso quer dizer? Se você escrever um novo arquivo e ler imediatamente, você vai conseguir ver este arquivo imediatamente. Se você fizer um update de um arquivo existente ou deletar um arquivo e ler imediatamente, você pode acabar vendo uma versão antiga dele ou não. Basicamente, mudanças em objetos podem levar um tempo para se propagarem. E as garantias do S3? Ele foi construído para prover 99,99% de disponibilidade. A Amazon garante 99,9% e a durabilidade é de 11 noves, ok? E aí as principais funcionalidades, o armazenamento em camadas, ou seja, em diferentes classes de armazenamento, ciclo de vida, que você pode passar de uma classe, por exemplo, você pode configurar um ciclo de vida de, por exemplo, olha, salva por padrão aqui no S3 Standard, mas depois de 180 dias você manda tudo para o Glacier. Ou manda para um outro armazenamento mais barato, mas que não tenha tanta lentidão para retornar o backup frio. Você tem versionamento, encriptação, exclusão por MFA, que é MFA Delete, garante a segurança por Access Control Lists e Bucket Policies, que são as listas de controle de acesso e as políticas de bucket. Então, as classes, a gente tem o S3 Standard, o S3 Infrequent Access, o OneZone Infrequent Access e o S3 Classificação Inteligente. O Standard é o que todo mundo usa, o Infrequent Access é como o nome diz, vai ser mais barato que infrequente. Mais barato ainda é o OneZone, que só fica numa zona, tá? E é acesso mais infrequente, e a Classificação Inteligente. E aí tem o Glacier e o Glacier Deep Archive que está aqui neste próximo slide, tá? A grande diferença aqui do Glacier para o Glacier Deep Archive é que o Deep Archive você tem um tempo de tolerância para ter o seu arquivo de 12 horas, ok? E aí o comparativo. Lembra, o OneZone IA é que ele só tem uma zona. Então, assim, se essa zona ficar fora por algum motivo, você não vai ter acesso aos seus arquivos. Geralmente, o que tem de questão de prova é o armazenamento mais barato, ok? E aí, falando de preço, se é cobrado da seguinte maneira: por armazenamento, requisições, tipos das classes de armazenamento, como a gente acabou de ver, transferência de dados, aceleração de transferência, que é o Transfer Accelerator, que eu falei alguns slides atrás, e replicação entre regiões. E a aceleração de transferência, ela permite transferência de arquivo de modo rápido, fácil e seguro a longas distâncias entre os seus usuários finais e o Bucket S3. O Transfer Acceleration, ele aproveita os pontos de presença, que são as Edge Location,
distribuídos globalmente do Amazon CloudFront. À medida que os dados chegam ao local de borda, eles são roteados para o Amazon S3 por um caminho de rede otimizado. E as dicas, né? Lembrar que é um armazenamento de objetos, tá? Permite que a gente suba qualquer tipo de arquivo. Tem um namespace universal, armazenamento virtualmente limitados, e cada arquivo que você sobe pode ter entre 0 e 5 teras. E os arquivos são armazenados em buckets. E vamos lá, política de ciclo de vida. Você pode usar o S3 Lifecycle Management para gerenciar seus objetos para que eles sejam armazenados usando a opção S3 mais econômica em todo o seu ciclo de vida. Você pode configurar regras de ciclo de vida para instruir o S3 a fazer transição de objetos para classes de armazenamento mais baratas, arquivá-las ou excluí-las. Melhor para objetos que possuem um ciclo de vida bem definido. Exemplo, arquivo de log, que não pode ser úteis quando atingem uma certa idade, ou seja, um certo tempo. E exemplos, né? A transição de objetos para o storage de classe S3IA depois de 90 dias que foram criados. Esse exemplo, log de transação. Arquivamento, né? Depois de um ano vai para o Glacier. Ou configurar objetos para expirar após um de sua criação. Com isso, o S3 irá deletar automaticamente os objetos em seu nome. Exemplo, buckets com logs de acesso de servidores que acumulam muitos logs com o decorrer do tempo. Versionamento. Armazenar todas as versões de objeto, incluindo todas as escritas e até mesmo se você deletar um objeto. É uma ótima opção de backup. Uma vez habilitado, o versionamento ele não pode ser desabilitado, apenas suspenso. Integra com as regras de ciclo de vida, tá? E versionamento tem a capacidade de ter o MFA Delete, que usa a autenticação multifator para ter uma camada de segurança adicional. E lembrando, todos os buckets criados são privados. Você pode configurar o controle de acesso a eles usando Bucket Policy, Access Control List. Os buckets S3 podem ser configurados para criar logs de acesso, que são os Access Logs, que vão conter todas as requisições enviadas para esse bucket. Essa funcionalidade também permite enviar tais logs para outro bucket em outra conta. E a criptografia em trânsito é obtida através do SSL TLS e em repouso é obtida através de uma das três opções, que é o SS3S3, o KMS e o próprio SS3C, que é o Customer Provided Keys, que o próprio cliente envia isso, tá? Que é o Client Side Encryption. E aí, tá? Para a maioria dos recursos da AWS, a encriptação pode ser apenas ativada no momento da sua criação. EFS, se você quer a encriptação do seu sistema EFS que já existe, você terá que criar um novo EFS e migrar os seus dados. O RDS, a mesma coisa. EBS, você tem que selecionar no momento da criação, tá? Você não pode encriptar um volume não encriptado ou desencriptar um volume encriptado. Você pode migrar dados entre volumes encriptados e não encriptados através do R5 ou Robocop. E se você quiser encriptar um volume existente, você tem que criar uma snapshot, copiar a snapshot, aplicar a encriptação ao mesmo tempo e aí sim esse volume vai estar encriptado. E aí o S3 é mais flexível, S3 Buckets, você pode habilitar a encriptação a qualquer momento. Os objetos, você pode habilitar a encriptação individual para o objeto também a qualquer momento. Para a maioria dos recursos da AWS, ela também pode ser habilitada no momento de sua criação. Então vamos lá, é EFS, RDS, EBS. E para adicionar a encriptação depois, você tem que fazer todo o processo de migração de dados. Então é recomendado você parar a sua aplicação. E S3 tem maior flexibilidade, você pode habilitar a encriptação a qualquer momento. Então essa é a grande diferença. EFS, RDS e EBS, é recomendado você parar, tá? E é só no momento da criação. Você não pode fazer depois. Só se você migrar. O S3 não, é a qualquer momento. KMS Cloud HSM, ambos permitem que você gere, armazene e gerencie chaves criptográficas utilizadas para proteger os seus dados. O HSM é usado para proteger a confidencialidade de suas chaves e ambos oferecem um alto nível de segurança. O KMS é o hardware compartilhado, serviço gerenciado multi-tenant, permite que você gere, armazene e gerencie suas chaves de encriptação, adequado para aplicações onde não existe impeditivo ou restrição para multi-tenant. Elegível para o free tier e encripta dados armazenados na AWS, incluindo volumes EBS, S3, RDS e DynamoDB. O Cloud HSM, que é o hardware dedicado, o hardware não é compartilhado com outros tenants, não tem free tier e permite que você também gere, armazene e gerencie suas chaves. O HSM está sob sua total tutela, que é literalmente um hardware, tá? Eles são
padronizados, né, pelo padrão americano, que é o FIPS 142 Level 3, inclui o mecanismo Tamper Evident para segurança física e é adequado para aplicações onde você tem um contrato ou regulação para hardware de gerenciamento de chaves dedicado. Então, os casos de uso incluem aí DRM, chaves PKI, autenticação e autorização, assinatura de documentos, processamento de transações, dentre outros. E ambos eles permitem que você, né, faça a manipulação de suas chaves de encriptação. O KMS é multi-tenant e é muito mais fácil você estar utilizando. E se você precisa, né, de um hardware dedicado, você usa o Cloud HSM. Então, NFS, ele suporta o NFS V4, você paga pelo menos o que você está utilizando. O NFS da AWS ele pode escalar até petabytes e pode suportar milhares de conexões NFS simultâneas. E os dados têm alta disponibilidade porque são armazenados em várias AZs dentro de uma região. E consistência de leitura após a gravação. E aí as EMAs, você pode selecionar baseado em região, sistema operacional, arquitetura 32 ou 64 bits, permissões de lançamento e armazenamento com root device, Instance Store, que é o Store Ephemeral, que não é muito mais utilizado, e o EBS Bucket Volumes. E todas as EMIs são categorizadas como EBS ou Instance Store. Para os EBS, o volume root de uma instância lançada para o EMI é o volume Amazon EBS criado a partir de uma snapshot. E no caso da Instance Store, o template é armazenado no S3. Vamos lá, Instance Store também são chamadas de armazenamento ephemeral. A Instance Store não pode ser parado se o host estiver qualquer tipo de problema, perde os dados e os volumes EBS podem ser parados. Você não perderá dados nessa instância caso ela seja parada. Você pode reiniciar ambas, que não você vai perder os dados. Por padrão, ambos volumes root são deletados quando a instância for terminada. Entretanto, os volumes EBS você pode falar para a AWS para você reter. Isso tudo no momento que você for deletar. E aí a gente vai para o Snowball. Então, o que é o Snowball? É esse appliance grandão aí. O Snowball vem em dois tamanhos, de 50 teras e de 80 teras. Ele usa várias camadas de segurança para proteger os seus dados. Né? O gabinete ele tem resistência à violação, a criptografia de 56 bits e o Trusted Platform Model, que é o TPM, que é projetado para garantir a segurança e a custódia total dos seus dados. Depois que o trabalho de transferência de dados é processado e verificado, a AWS executa, né, uma exclusão, né, uma limpeza total do software. E o Snowball Edge é um dispositivo que conta com até 100 teras e também tem recursos de computação. Com o Snowball Edge você pode mover e remover grandes quantidades de dados da AWS, como uma camada de armazenamento temporário para grandes conjuntos de dados locais ou para suportar cargas de trabalho locais em locais remotos ou offline. E aí tem o Snowmobile, que é esse cara grandão aí, literalmente essa carreta, tá? Ele serve para transferir até 100 petabytes, tá? E facilita muito a movimentação. Então é praticamente uma migração de um data center inteiro, tá? E aí a gente tem o Storage Gateway, que tem alguns tipos, que é o Gateway de arquivo, que é o NFS e o SMB, o Gateway de volume, que é o iSCSI, que são volumes armazenados e volumes em cache, e tem o Gateway de fita, que é o VTL. E a gente tem literalmente isso, então é um appliance que você usa, tá? Que você conecta eventualmente no seu ambiente on-premises e que você usa isso para transferir dados para o serviço S3. E o Amazon Athena, que é um serviço de consulta interativo que permite analisar e consultar dados localizados no S3 usando o padrão de linguagem SQL. Ele é serverless, nada a provisionar, cobrado por consulta ou por terabyte analisado. Não é necessário configurar um processo complexo de extração, transformação ou de cargas. Ele funciona diretamente com dados armazenados no S3. E onde usar, né? Pode ser usado para consultar arquivos de logs, ou seja, no S3, tá? Através da consulta de SQL, gerar relatórios e analisar relatórios de custo e uso da AWS. E também pode ser usado para consultas de dados de streaming. E aí vem o Mace, tá? Aí antes da gente falar do Mace, a gente tem que falar o que é o PII. São dados pessoais usados para estabelecer a identidade de um indivíduo, que são informações de identificação pessoal. São dados explorados por criminosos usados em roubo de identidades e fraudes financeiras. Exemplo, né? Endereço residencial, de e-mail, cartão SUS, passaporte, carteira de motorista e por aí vai. Número de telefone, conta bancária e tudo mais. Esses são dois temas bem pouco utilizados, o Athena e o Mace, tá? Agora um tema que é de grande importância,
que é bem cobrado, tá, na prova, especialmente na prova Cloud Practitioner. Então, olha só, vê como o conhecimento ele é complementar. Se você veio da prova Cloud Practitioner e você vai fazer a SysOps, você praticamente já falou de compliance e segurança na AWS. Mas vamos entender aqui. Tem o ISO 27001, que especifica os requisitos para estabelecer, implementar e operar, monitorar, revisar, manter e melhorar um sistema de segurança. Aí tem o FedRAMP, que é um programa federal de gerenciamento de riscos e autorização. Tá? É um programa do governo americano que fornece uma abordagem padronizada de avaliação de segurança, autorização e monitoramento contínuo de produtos e serviços na nuvem. O HIPAA, que é uma lei federal de portabilidade para seguros de saúde, ou seja, como facilita as pessoas que mantêm seguro de saúde a proteger a sua confidencialidade, tá? Até porque são questões de saúde. Tem o NIST, tá? Que é utilizado para estruturar uma estrutura de segurança cibernética, ou seja, um conjunto de padrões e práticas recomendadas do setor para ajudar as organizações a gerenciar riscos de segurança cibernética. O NIST eu já trabalhei bastante com ele, eu gosto desse framework, tá? Se você tiver a oportunidade, use ele para entender como é que funcionam os pilares de auditoria. PCI DSS é padrão de segurança para cartões de pagamento, tá? Mundialmente aceito PCI DSS, inclusive tem auditorias para meios de pagamento que usam que tem que atender esse requisito. Ataque DDoS, tá? Que é Distributed Denial of Service, é um ataque que tenta tornar seu site ou aplicativo indisponível para os usuários finais. Pode ser alcançado por vários mecanismos, como grandes inundações de pacote, que são packet flood, usando uma combinação de técnicas de reflexão e amplificação ou usando grandes redes de bots. Como é que mitiga? Tá? Minimizar a superfície de ataque, estar pronto para absorvê-los, proteger e hardenizar os recursos expostos, aprender o comportamento normal da sua infraestrutura e criar, lógico, um plano de ataque ou resposta a incidentes. Shield, serviço de proteção gerenciado para negação de serviço, para proteger os serviços da AWS, e fornece uma detecção sempre ativa e atenuações automáticas de linha que minimizam o tempo de inatividade e latência. Portanto, não há necessidade de contratar o suporte da AWS para ter a proteção do DDoS. Só que, lógico, você tem o Shield Standard e o Advanced. O Advanced é caro, custa acho que cerca de $3.000. Nunca vi nenhuma empresa que tivesse utilizado ele, tá? Security Token Service, ele concede, tá, aos usuários acesso limitado e temporário aos recursos da AWS. Podem vir de 3 fontes: federação, usando SAML, concedendo acesso temporário, não precisa ser usuário do IAM. O logon único permite que eles efetuem logon na AWS sem ter uma credencial. E federação com aplicativos móveis, que usa Facebook, Amazon ou Google, geralmente utilizando o OpenID para fazer login. E o acesso cross-account também, que permite acesso entre contas da AWS. Entendendo alguns termos-chave, né? A federação é combinação ou ingresso em uma lista de usuários em um domínio como IAM, com uma lista de usuários de outro domínio, como Active Directory, Facebook, Google Workspace, por aí vai. O Identity Broker, que é um serviço que permite pegar a identidade do ponto A e associá-la, federá-la ao ponto B. E o Identity Store, que é serviço como Active Directory, Facebook, Google, entre outros, tá? E as identities, que são usuários de serviço como Facebook, tá? Login na AWS, esse aqui eu vou já carregar. Entenda o seguinte, os serviços que fazem log, CloudTrail, Config, CloudWatch Logs e VPC Flow Logs, ok? E aí os recursos, tá? Ler o white paper Security at Scale, Login na AWS, é um white paper muito bom, tá? Que dá uma visão bacana de como você resolver problemas de segurança com log. E controle, né? Prevenir acesso não autorizado de usuários, grupos, roles e políticas, Bucket S3, usar MFA, garantir o acesso via role-based para usuários, IAM, grupos, roles e políticas e S3 Bucket Policies. Então, assim, sempre que possível, usa role-based, usa privilégio mínimo, usa segundo fator de autenticação. E aí, como é que você obtém alertas, né? Notificações do CloudTrail, regras no config, e aí detalhes, né? Notificações do SNS quando envia parte do log. E gerenciamento de mudança, né? Gravar mudanças em componentes como CloudTrail, regras do config e controles existentes que garantem, tá? Que é o S3, o IAM e validação de arquivos do CloudTrail e encriptação do CloudTrail.
O AF, tá? É controle de acesso para a camada 7, para o CloudFront, Load Balancer e API Gateway. Então, no nível mais básico, ele permite o seguinte: permitir todas as requisições, exceto a que você especificar, bloquear todas, exceto a que você especificar, e somente fazer o count, né, que é contar o número de requisições que satisfaça as propriedades que você especificar. Muita gente pergunta, pô, mas por que eu vou usar o count? O count é muito utilizado quando você quer apenas testar se uma regra tá boa, tá? E aí você faz o count daquilo ali para você calcular o número de requisições, tá? É muito útil para você simular se está realmente acontecendo alguma coisa. Como bloquear ataques baseados em IPs e fazer proteção de perímetro. Usar o AF, Network e ACL. Inspector. O Amazon Inspector ele é um serviço automatizado de avaliação de segurança que ajuda a melhorar a segurança e conformidade dos aplicativos implantados na AWS. Ele avalia automaticamente os aplicativos em busca de vulnerabilidades ou desvio das melhores práticas. Após realizar, ele produz uma lista detalhada que você pode usar para auditoria. E essas descobertas podem ser revisadas diariamente ou como parte de relatórios de avaliação. E o Trusted Advisor é um recurso que ele valida não somente segurança, tá? Ele vai olhar aí pilares como redução de custos, desempenho e segurança e tolerância a falhas. Então, se tiver alguma questão de prova comparativa entre Inspector e Trusted Advisor, se for somente focado em segurança, é o Inspector. Se for para outras coisas, é o Trusted Advisor. E lembrar do modelo de segurança compartilhada. Enquanto a AWS gerencia a segurança da nuvem, a segurança na nuvem, ou seja, tudo que você coloca dentro é de sua responsabilidade. Por isso que existe esse modelo aqui. Então, tudo que você armazena, como você publica, como você configura, é responsabilidade sua, ok? Então, gente, esse foi realmente aí a base completa, tá, para a prova SysOps. Se você tiver alguma dúvida, alguma crítica, alguma sugestão, é só entrar em contato. Um grande abraço.